Olá, eu sou a Di Mendonça da Efluir, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre chakras. É muito importante falar sobre chakras porque a maioria das pessoas tem dúvidas e muita dificuldade de compreender o que são chakras. Então eu vou dar uma percorrida com base nos meus assuntos de interesse, nos meus temas, né, para falar sobre eles. Quem sou eu então? Eu sou a Di Mendonça, eu sou criadora da Efluir, eu trabalho com espiritualidade há aproximadamente já 5 anos. Sou terapeuta holística e o meu movimento, ou o que eu considero mais importante, é ajudar as pessoas a se despertar. Então, a gente vai fazer uma jornada de vídeos falando sobre esse tema, porque eu acho que é importante a gente entender bases necessárias da espiritualidade. E lembrem-se, existem N posições sobre isso. Sempre vai haver quem concorda e quem discorda. Mas isso é com base no meu conhecimento, nas minhas experiências que eu estou trazendo para vocês. Eu acho que antes de mais nada a gente tem que trazer a nossa própria experiência. Eu espero que você possa aplicar, aprender alguma coisa aqui e usufruir desse conteúdo que eu estou transmitindo para vocês. Então, a gente vai falar sobre chakras hoje, ok? E aí, o que é chakras? Chakras são funis de energia dentro do nosso corpo, dentro do nosso eu. Eles existem e eles basicamente são funizinhos mesmo, que giram para frente, para cima, para baixo. Então, aqui a gente tem no terceiro olho um chakra. E dentro do terceiro olho está girando para frente, para cima e para baixo um funil de energia. Aqui no coronário a gente tem outro chakra e ele está girando para cima, para baixo e para frente o chakra. Então, essa é a energia de um chakra, ele é um funil de energia. Ok, Di, acho que essa explicação do chakra já ficou clara para mim, você já deixou bem claro. Então, o que mais? O que mais eu posso saber ou posso me aprofundar dentro dos chakras? Nós temos 7 chakras básicos. 7. 7 chakras básicos. E o que eles representam? Cada um deles vai trabalhar uma energia dentro do nosso corpo físico. Só isso que existe? Não. Nós temos 7 corpos sutis também. Eu vou passar primeiro pelos chakras e depois pelos corpos sutis para vocês perceberem e terem um conhecimento. É muito importante que a gente passe por esses conhecimentos para a gente conseguir para começarmos a compreender o nosso corpo. E dentro da espiritualidade, eu dou curso de Reiki. Eu percebo que quando a pessoa ela tem a aula, ela vai para o curso de Reiki, né? Ela vai ser iniciada, vai se tornar um Reikiano nível 1. E aí só vou percorrer um pouquinho aqui o Reiki. O Reiki ele tem nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B. Então, o nível 1 é quando você se transforma, você se desperta. Que é o que eu acredito que essa sucessão de vídeos vai fazer para vocês. Despertar, tomar consciência de coisas que são simples e óbvias dentro da espiritualidade, do próprio despertar espiritual da pessoa. O nível 2, que é a transformação, que é quando a pessoa para de perceber que as coisas só não estão no físico mais. Então, as doenças, elas, na verdade, elas estão vindo elas estão migrando de outros corpos para o corpo físico. Isso vai ficar mais fácil lá na frente também. E a gente vai para o mestre de si, e quando a pessoa, que é o 3A, e o 3B, quando a pessoa se torna reikiano, que ela pode dar o curso para as outras pessoas. Então, eu posso dar o curso, eu passei pelos 4 níveis. E aí, o que é importante dentro disso, então? Esses 2 últimos níveis é um movimento dela se perceber, dela reconhecer que o poder está todo dentro dela. Então, o que eu estou tentando passar aqui para vocês, e o que é o meu movimento mais comum dentro do meu trabalho hoje, é passar e mostrar para as pessoas que toda a energia, todo o poder, toda a capacidade que você tem está dentro de você, não está fora, não está no externo, está em você. Mas o que você reconhece como esse poder? Só depende de você. Esse movimento de reconhecer, ele tá em você. Então, quando você busca uma ajuda terapêutica de um terapeuta, ou de um psicólogo, de um médico, né, ou toma um remédio, você na verdade está buscando trabalhar uma coisa que está aqui, enraizado no físico, mas que antes já está oscilando outros corpos que você tem. Nós temos 7 corpos sutis, como 7 chakras básicos. E tudo isso, o número 7 ele é muito forte representado na numerologia e dentro do campo da espiritualidade, porque é um número forte, um número de poder. A gente pode até fazer uma aula sobre numerologia depois, né, se vocês gostarem. Mas o que é importante
perceber que os 7 corpos sutis, eles estão carregando para o nosso físico energias. Então, vamos colocar que esse meu copinho aqui, né, de chá, é o corpo físico, é você. Você tem outros corpos aqui, e aí você tá puxando alguma coisa para cá. Tá puxando, tá trazendo até você essas energias. E tá vindo. Mas às vezes a gente não percebe, não toma consciência. Então, e aí vai uma primeira dica. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico. Na minha concepção, com base nos meus estudos, síndrome do pânico, depressão, são energias muito fortes de curadores que não estão trabalhando a própria força, não estão trabalhando e canalizando a própria energia. Então fica aquela sensação de tudo tumultuado. Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre os chakras, que eu acho que é o beabá básico do despertar e ajuda você a tomar uma consciência clara de quem você é. Então a gente começa, eu não sei se eu consigo compartilhar a minha tela, mas eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela com vocês. Acredito que eu estou compartilhando a minha tela com vocês, beleza? Acredito que vai tá rolando. Acredito que tá rolando. Eu estou compartilhando minha tela com vocês. Então a gente vai começar primeiro pelos 7 chakras básicos, ok? Então, esses são os 7 chakras básicos. Nós temos 7 chakras básicos e eles estão no nosso corpo físico. Beleza, Di, você já explicou isso e eles são funis, já compreendi. Ok, mas o que é importante dentro desses chakras? Eu sempre começo, e a minha sugestão também é sempre começar de baixo para cima. Então, a gente tem o primeiro chakra, o chakra básico, que é esse chakra aqui, o vermelhinho. Esse chakra, ele é chamado de chakra básico ou, gente, essas imagens foram pegadas da internet, ok? Só para vocês terem só para deixar claro, porque eu não estou plagiando ninguém, eu só copiei da internet para poder ajudar na explicação. Então, a gente tem o primeiro chakra, o chakra básico, ele tá aqui embaixo, essa parte vermelha. São 7 chakras. A parte vermelha, esse chakra básico, a cor do chakra é vermelho mesmo, a cor dele é vermelha. Ele tá próximo aqui do nosso útero, né? Que se você é uma mulher, se você é um homem, tá próximo do seu órgão genital, tá no seu órgão genital mesmo, ok? E tá ali, dentro dessa energia. O nome dele, no hindu, é Muladrama. Muladhara. Muladama, eu esqueci a palavra. E aí a representação dele na Cabala é Yesod. Yesod. E aí, qual é a representação? Lembrem-se, é só para vocês terem uma percepção, despertarem alguns conhecimentos, ok? Então, esses chakras, esse primeiro chakra, esse chakra básico e muito importante, ele vai alinhar e vai te conectar com o seu físico. Ele é a representação do físico. Ele está muito ligado, para mim, na minha concepção, ao movimento, à energia, ao planeta Terra. Ele traz segurança. Ele tem muita ligação com os joelhos e as pernas da pessoa. Olha, se você perceber essa imagem, a energia vermelha ainda está aqui, ó, nos pés e joelhos, está seguindo bem por essa onda aqui. Isso é uma representação clara de que esse chakra, ele vai trabalhar muito essa energia física, ele é muito físico. Esse chakra, ele tem relação com o quê? Com a terra. Se ele fosse um elemento, ele seria o elemento terra. Para mim, ele se conecta muito como se ele fosse uma representação de um elemento, ele seria um cubo, né? Ele seria uma base para alguma coisa. É um chakra que fala muito sobre o estar presente. Quando eu explico ele, eu explico da seguinte forma. Ele é a sua conexão com o planeta Terra. Quando a pessoa não tem nenhuma conexão com o planeta Terra, com a Mãe Terra, né? Ela tem dificuldade de trazer desse chakra fluir com leveza. Esse chakra ter leveza, de você ter a sensação de pertencer. É um dos chakras que mais representa quando a pessoa tem dificuldade de concretizar as próprias coisas no planeta Terra. É batata. Quando ela tem muita dificuldade, quando um cliente meu tem muita dificuldade de concretizar, a pessoa assim, tá tentando fazer medicina já tem 4 anos, 5 anos, e ela chega para uma sessão comigo, e aí eu falo, ok, por que você não tá conseguindo? Eu não sei. E a gente vai pro chakra básico dela, ali tá o maior desalinhamento. Um dos, ok? E aí é importante eu aprofundar rapidamente e puxar só um insight aqui que veio.
O chakra, ele pode oscilar, oscilando, então se o chakra básico estiver oscilando, ele pode oscilar até o cardíaco, aqui em cima, ok? Ele pode oscilar isso tudo. É muito normal o chakra que está oscilando começar a oscilar todos os outros e a pessoa não saber de onde vem esse desequilíbrio. Então, o chakra básico, ele é a representação do Muladhara, né? Muladhara. E aí ele é uma representação clara, Muladrama que eu falo. E aí é uma representação clara de que a pessoa não tenha uma sensação de pertencimento no planeta Terra. Ela precisa trabalhar a energia dela de terra, um contato com a natureza. Minha sugestão para quem tem um desequilíbrio com esse chakra é conexão com a terra. Cuidar, cultivar, ir para a natureza, se jogar na natureza mesmo. Né? Fazer esse contato mais firme com o planeta Terra, reconhecer a presença do planeta Terra. Quando esse chakra está em excesso de desequilíbrio, a pessoa tem dificuldade de concretizar coisas na vida dela, é muito comum. E aí assim, vai haver N posições, N afirmativas sobre isso, pessoal. Lembrem-se, essa é a minha concepção com base nas minhas experiências como terapeuta e como pesquisadora dos temas. Okay? Então a gente vai para o segundo chakra, que é o chakra, esse chakrazinho aqui, que ele tá ele tá 2 dedos abaixo do umbigo. Então você coloca a mão no umbigo, conta 2 dedos para baixo, ele tá ali o segundo chakra. Esse segundo chakra, ele é o chakra sacral, né? As pessoas chamam ele de chakra sacral, chakra umbilical. Existem vários nomes que as pessoas dão para ele. Eu gosto muito do chakra, de chamar ele de chakra sacral. É o segundo chakra, a cor dele é o laranja e a representação dele, assim, básica, né? O nome dele hindu é Svadhisthana. Svadhisthana. E na Cabala, Shekinah. É muito legal isso, porque Shekinah é um nome muito forte, é a energia feminina. É a energia feminina da representação. E aí, esse chakra, ele traz muito... Deixa eu minimizar aqui, né? Para não ficar perturbando, vocês conseguiram observar. Esse chakra, ele traz muito forte a representação da cor laranja. A cor laranja, ela representa a criação, a deusa, trabalha muito a nutrição e as emoções, mas ele faz muito um movimento de começos. É um chakra que ele vai sempre ter uma relação com recomeços e se movimentar. O mantra dele... eu esqueci do mantra do primeiro, que é do chakra básico. O mantra do chakra básico é LAM. A gente vai fazer um exercício sobre isso, mas só para vocês terem essa concepção. E aí o segundo chakra é o chakra sacral ou umbilical, você vai ver com os 2 nomes e outros nomes provavelmente, mas o chakra sacral, a representação dele é VAM. VAMM, esse é o nome dele. Ele está muito carregado com a energia da água. E se ele fosse um elemento, assim, ele seria o círculo, porque ele traz essa energia do círculo, da coisa que começa e que se movimenta, ok? E aí a gente vai... E quando esse chakra está em desequilíbrio, a pessoa tem uma sensação muito grande, ela tem uma dificuldade eu percebo muito a sensação da criatividade. Uma certa dificuldade de criar coisas para ela mesma, para a própria vida dela. Ela fica meio... Eu não sei aonde eu devo ir, eu não sei o que eu devo praticar, eu não tenho uma concepção clara do que eu quero para minha vida. Não é que ela não sabe, ela tá com dificuldade de reconhecer o que ela quer de verdade e movimentar dentro disso, ok? E aí a gente vai então para o nosso terceiro chakra, que é essa cor laranja. E aí o que eu faço? Como é um movimento para alinhar esse segundo chakra? Eu sempre sugiro para as pessoas que têm desequilíbrio no segundo chakra, o movimento de desenhar mandalas, colorir coisas, voltar um pouco e emergir a criança interior dela, aquilo que a criança está chamando para um resgate. Às vezes é uma falta de resgate da própria criança, ok? Então, dá uma olhada na sua criança, olha bem para aquilo que você não está olhando da sua infância, que você está escondendo de si mesmo ali, está dificultando, está te empacando de fluir. E aí a gente vai para o terceiro chakra, que é aqui, 2 dedos acima do umbigo. As pessoas chamam esse terceiro chakra de plexo solar, eu já ouvi eles chamar de chakra sexual. É muito relativo os nomes que as pessoas dão. Eu vou colocar como plexo solar, é o nome mais comum para ele. A representação do chakra... Desculpa, pessoal, tá ligando aqui no meu telefone. A representação desse chakra, né, do plexo solar, é uma representação clara
a cor dele é a cor amarela. E aí, essa cor amarela, ela vai falar muito sobre a energia da presença, do estar, do firmar. O mantra dele é o Ram, R-A-M-M, Ram, Ram. Eu gosto muito de fazer ele assim. A gente vai fazer um exercício no final para vocês perceberem. E esse chakra, perdi a coisa. Esse chakra, a energia dele, ele se movimenta muito forte dentro. Esse terceiro chakra, ele se movimenta muito forte, ele é o plexo solar, né? E aí ele vai movimentar muito forte a energia da resistência, da humildade. É o ponto ali de confiança da pessoa. Eu digo muito que ali tá o que a pessoa quer ser. Eu atendo muitos casais, é muito comum atender casais, né? Homem e mulher, né? Esposa e esposa, é muito comum. E aí, às vezes eu chego para minha cliente mulher e pergunto para ela, qual a sua cor preferida? E ela fala, o meu marido gosta de laranja, ou gosta de verde, gosta de azul. E aí eu percebo essa conexão quando a pessoa não sabe separar qual é a cor preferida dela ou qual a fruta preferida dela da do marido. Porque o terceiro chakra, ele está muito próximo do umbigo. Então ele absorve muito a energia dos outros. É aquela concepção de eu preciso ser isso porque fulano é. É muito comum no terceiro chakra ele carregar a energia daquela fase final de adolescência e vida adulta da pessoa. Ela quer um reconhecimento dos familiares, mas ela tem outros sonhos. Pessoas que estão em transição de carreira, esse chakra, ele sempre eu vejo ele em desequilíbrio, muito forte mesmo o desequilíbrio dele. Porque a pessoa quer ir, mas ela não consegue, ela tem uma certa resistência para ir de verdade, para se movimentar de verdade. Então, esse é o terceiro chakra. E aí, a palavra dele, né, o nome dele em hindu é Manipura e na Cabala é Yesed. Por que isso, Gi? Eu acho que é importante a gente passar por esse conhecimento. Eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso para agregar o conhecimento. E aí, então, ele é um elemento fogo. A representação dele, do terceiro chakra, é o elemento fogo. Essa força de concretizar. Ele também pode ser representado pelo triângulo. É muito comum eu ver a representação do triângulo nessa energia dele. Até se você perceber aqui, ó, nessa em volta aqui dos desenhos de cada chakra, ele tem essa representação do triângulo, olha que legal. É bem legal, né? Todos têm, né? Óbvio. Mas, assim, a representação do triângulo, ela fica muito forte, ela fica evidente naquilo que ele é. E ele pode ser representado, tem umas representações bem legais ligadas a planetas e dimensões, mas eu não vou falar sobre isso agora, só para não bagunçar a cabeça de vocês. Mas eu também posso falar um pouco sobre isso depois. Mas o terceiro chakra, ele tá ali na questão do quem eu sou. Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, ok? Ele é basicamente essa representação clara, ok? E aí a gente sobe mais um pouquinho e vai para o quarto chakra, que é o cardíaco, é o coração, não é o coração, mas está entre os peitos, o coração está mais para a esquerda, mas a gente tem no meio dos nossos peitos o quarto chakra, o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é a representação clara das nossas emoções, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é, né? Então, assim, o cardíaco, ele tá carregando tudo. Ele tá carregando as nossas emoções, os nossos traumas, nossos medos. O nome dele em hindu, né, é Anahata, e o nome dele em Cabala é Tiferet. Tiferet. Ele é uma representação muito forte na energia geral da cor verde, então ele vai ser representado, se você perceber aqui, ó, você vai ver que é a cor verde que está representando ele, e ele tem esse elemento do hexagrama, ele é muito bem representado pelo hexagrama. E aí, essa representação do hexagrama nele mostra muito a energia do ar, da presença. Ele é um grande neutralizador de processos, mas eu sempre enxergo esse chakra como um chakra muito forte para trabalhar. Eu sempre percebo esse chakra muito forte para trabalhar as emoções. Então, quando a pessoa vem com vários conflitos emocionais, várias questões que ela não consegue tirar, eu falo, olha, vamos começar a movimentar
as suas emoções. E aí eu sugiro a pessoa de dançar, de olhar para algum trauma, para movimentar essas energias das emoções que estão muito enraizadas, que ela tem dificuldade de olhar para si. E aí, beleza. Então, isso é o quarto chakra. E aí, a afirmação dele é Yam, mantra dele, Yam. Vocês vão ver que tem várias afirmações também, como eu posso, eu faço, eu consigo, e tudo bem. Mas é muito legal quando você fala a mantralização dele, ou fica olhando para esses desenhos. Então, eu deixei os desenhos aqui justamente para vocês olharem para eles, porque quando você olha para o desenho e respira fundo a energia do desenho, você está absorvendo ele naturalmente. E isso é muito comum você alinhar. Mas é possível você alinhar só olhando para um desenho do chakra? É muito possível. A sua mente ela consegue absorver muito rápido, mas isso é uma coisa que só os terapeutas ou pessoas que vão estudando e vão perceber nesse movimento que tem essa concepção. Então fica aí uma concepção super simples que vocês podem fazer quando sentir. Porque nem todo mundo tem condição de pagar por uma sessão de terapia holística, né? Uma sessão de 50, 200 reais. E aí vocês podem fazer esses movimentos. A meditação também é muito bom para alinhar o cardíaco. Quando essa pessoa está em desequilíbrio, ela tem emoções, ela oscila muito as emoções dela, ela fica muito 880 nas emoções. Então, de manhã ela acorda e ela tá super bem, no final da tarde ela tá ranzinza, chata, difícil de lidar com ela. O cardíaco, ele faz isso, ele faz você ficar duro consigo mesmo. Ele faz você ficar resistente a lidar com aquilo que você precisa resolver e lidar. Então, o mantra é o Yam, Yam, Yam. E aí a gente sobe mais um pouco e a gente vai pro laríngeo, que tá aqui. O laríngeo, ele tem uma corzinha, é um azul, mas é um azul bem clarinho mesmo. É essa representação desse azul mais água, né? Não é água clara, pessoal. Água clara. É um azul mais claro. E o quinto chakra, né? O chakra do laríngeo, ele tá ligado à fala e à comunicação. A representação dele, na minha concepção, ele vai ligar ao éter, ao cálice, ele é o quinto elemento, mas a energia do chakra laríngeo é a própria voz, é a autoexpressão da pessoa. A pessoa, se ela tem dificuldade na fala, e eu não tô falando de timidez, eu tô falando de gente que tem vergonha. Timidez é uma coisa que eu entendo como algo natural do ser humano, para pessoas específicas. Mas a vergonha de falar ou a dificuldade de expressar o que você sente é porque você está numa posição inferior às outras pessoas. Ou você se reconhece como essa pessoa inferior às outras pessoas, ou você não está enxergando que você pode se igualar a elas. E aí a fala não sai, eu não consigo me expressar, eu não consigo dizer. Só que é aqui que está a persuasão. Pessoas que têm esse chakra muito bem equilibrados, eles conseguem se comunicar muito bem, persuadir as outras pessoas. Eu tenho um aluno que ele faz sessões comigo presencial e um aluno, um cliente, desculpa. Ele faz sessões comigo de reiki e ele pede, o foco é o meu laríngeo, porque eu preciso vender. Ele trabalha vendendo em loja, para uma loja muito famosa, e ele fala, eu preciso que o meu laríngeo esteja muito bem equilibrado, muito bem harmonizado. Olha que interessante, a pessoa vem para uma sessão terapêutica para trabalhar a voz dela, porque é a forma dela ganhar dinheiro, é o sustento dela. E ela já percebeu isso. E aí ele fala, eu preciso trabalhar a minha voz, porque é por ela que eu vendo, é por ela que eu faço e aconteço. E eu falei com ele, eu brinquei com ele, que ele consegue vender areia do deserto para uma pessoa por um valor caríssimo, porque ele começa a falar e você se sente absorvido pela fala dele. Muito, muito, muito legal isso, quando a pessoa sabe fazer isso. E como ela faz isso? Alinhando esse chakra, alinhando o laríngeo. Eu tinha muita dificuldade para falar, não vou mentir, eu ainda tenho algumas dificuldadezinhas, algumas oscilações para falar, para gravar um vídeo e tal. Só que eu gravo muito vídeo, eu dou aula de baralho cigano, de astrologia, de numerologia. E aí eu tinha uma certa dificuldade. Na hora que eu comecei a aplicar reiki na minha voz, ela começa a sair. Então, assim, ela tá saindo, tem hora que eu dou umas agarradas ainda, mas ela sai com muita facilidade agora. E isso é esse movimento de aplicar. Então, aplique reiki aqui, ou fique olhando para esse quinto chakra, né? E a afirmação dele é o Yam, Yam, Yam.
né? É um mantra dele. Então, ele vai trabalhar a voz, a comunicação, a persuasão. Se a pessoa tem esse desequilíbrio, ela vai ter essa dificuldade, sabe? Ela vai se ver as outras pessoas como superiores a ela, e ela vai ter uma dificuldade muito grande de movimentar, ou reconhecer essa capacidade dela de também expressar. Sabe aquela sensação quando você tá num grupo e você não consegue falar para as pessoas o que você tem para falar, né? A sensação de que o seu coração tá aqui batendo aqui na sua garganta é comum quando a pessoa tem esse chakra em desequilíbrio, com base nos meus estudos. E aí a gente vai para o sexto chakra, e o sexto chakra, né, ele tá aqui no terceiro olho, ele tá exatamente aqui dá para mostrar, né, porque eu tô sentadinha, dá para mostrar para vocês, ele tá entre as sobrancelhas, no terceiro olho, aqui, entre as sobrancelhas, exatamente aqui. Esse é o chakra da visão. Ele mostra, ele te faz enxergar. Esse chakra, esse sexto chakra, ele é muito importante. É o terceiro olho, o nome dele em hindu é o Ajna, né? E a representação dele na Cabala é Ojna, 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 Ojma. E aí a representação dele é muito uma ligação com a visão. Okay? Com aquilo que você enxerga, aquilo que você vê além. Nós temos chakras que enxergam além da nossa experiência, só que a gente menospreza a nossa intuição. Somos racionais, somos humanos, erramos, aprendemos, mas às vezes a gente perde a chance de enxergar pela nossa visão. E tá tudo bem mesmo você não conseguir enxergar pela sua visão, mas você perde muito de confiar naquilo que tá te dizendo. E aí o que acontece? Quando ele tá em desequilíbrio, é aquela pessoa que sente, eu não posso ir por essa rua, eu não posso ir por essa rua. E aí ela entra na rua e acontece uma situação que ela fala, cara, eu devia ter me ouvido! E todo mundo já passou por isso. Eu tenho uma cliente que eu atendi ela o ano passado, e eu atendo ela esse ano, e aí a gente tava fazendo sessões, né, de reiki bem legais, e aí ela me falou que esse chakra sempre eu senti ele muito bloqueado, com muita dificuldade mesmo dela alinhar ele. E aí eu falei com ela, olha, eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você confie no seu terceiro olho quando ele te disser qualquer coisa. Sentiu, segue. Ai, Dir, mas e se eu sentir que eu não posso sair de casa? Eu não saio. Não saio. Né? E aí ela tava me contando, ela mora de frente para Copacabana, no Rio, né? Ela mora super bem. E aí ela mora de frente para Copacabana e ela falou que ela desceu do prédio e falou: "Ah, vou tomar uma água de coco no posto lá e tal, em frente à praia". Na hora que ela desceu, parou, conversou um pouco com o porteiro, isso depois da nossa sessão, né? E sim, uns dias depois. E aí a gente tinha um retorno uns 2 dias, 3 dias para frente. E aí ela foi e falou que ela parou, conversou um pouco com o porteiro e aí ela sentiu, sobe, vai para casa. Ela falou, não vou. Ela falou, não. Aí ela se lembrou da minha voz e aí se lembra ainda da minha voz quando eu digo, ouça a sua intuição, ouça o que seu terceiro olho tá tentando te mostrar. Não é ficar maluco e assim, uma posição de tudo é 880. É uma posição de concepção, de perceber aquilo que você é e aquilo que a sua intuição tá te dizendo. Okay? E a gente pode ter uma aula só sobre isso, sobre essa sensação de saber entender o que é racional, o que é mental, o que é em sua intuição. E aí ela me falou que falou que conversou com o porteiro e sentiu essa intuição dela e essa vozinha minha no fundo, né, falando, sobe. E aí ela falou, eu vou subir lá em cima e já volto. Aí o porteiro, mas tu não falou que ia, você não falou que ia lá no posto tomar uma água de coco? Mas eu acho que eu deixei alguma coisa na minha casa ligado. Sei lá, um fogo, alguma coisa, eu vou lá conferir. E aí o porteiro falou, não, você quer? Eu vou lá e você pode se divertir, pode ir beber sua água de coco. Ela, não, eu vou subir. E ela subiu, foi lá em cima, na casa dela e tal, tinha deixado, não sei se ela deixou alguma coisa, não me recordo da história toda, mas ela falou que antes dela, ela conferiu o que ela tinha que conferir, que ela achou que era alguma coisa, antes dela sair, o telefone tocou. Ela começou a conversar com o filho dela. E assim, uma conversa de quase 40 minutos, batendo papo com o filho. E aí desceu, na hora que ela desceu de novo, agora, beleza, né? Posso ir. Na hora que ela desceu, o porteiro virou para ela e falou assim, né? Vou chamar ela de Dona Maria aqui. E ele falou, Dona Maria, tu não acredita. Na hora, ali onde a senhora fica para beber sua água no posto, passou um arrastão, uma galera e um arrastão. Não, arrastão é uma galera. E aí ela falou,
caraca, que viagem. Então, e aí ela veio me contar assim, super, super cara de eu tenho que confiar mais na minha intuição. Nossa, e eu não ia acreditar. Eu falei assim, nada aconteceu. E percebe, era o lugar onde ela ficava, era o lugar exato. E ali ela não estava na hora, porque o terceiro olho dela ativou e falou: olha, cuidado, faz isso primeiro. Então, se atente quando o seu terceiro olho está te dando sinais e você é o primeiro movimento, é a primeira sensação, tu não julga. Quando você julga demais, você está tirando de você uma coisa que é muito importante, que é o movimento de reconhecer o que existe em você. Então, confia mais no seu terceiro olho, ok? Deixa ele fluir mais. O mantrazinho dele é o OM, o OM, e aí ele é a representação clara, né, desse azul índico. Ele é um azul mais índico, mais forte mesmo, né? Eu gosto muito de explicar como azul índico, mas é uma cor azulada, mas é um azul mais escuro, ok? Muito mais do que até o marinho, azul marinho, para facilitar. E aí a representação dele é essa clareza, essa intuição, essa verdade que existe em você. Então, olha mais para isso, reconhece mais isso em você. E aí ele pode ser representado por uma estrela, pela estrela de Davi. Ele pode ser representado também por essa geometria aqui que tá aqui nele, que é bem legal também. Eu gosto muito, mas eu não sei como ela se chama. E aí a gente sobe e vai pro terceiro olho, pro sétimo chakra, né? Já falei terceiro olho, a gente vai pro sétimo chakra, que é o chakra coronário no topo da cabeça. O chakra coronário no topo da cabeça, ele é o chakra, ele tá aqui, exatamente aqui, nessa forma. Eu sempre pondero ele como na posição da muleira da criança. Sabe a muleirinha da criança que é sensível, que tem que tomar cuidado? Eu sempre percebo ele aqui, nessa posição da muleira. E o sétimo chakra, o chakra coronário, ele está muito ligado à energia da cor violeta, né? Ele tem ligação muito forte com Saint-Germain, Mãe Kuan Yin, né? A energia da violeta é a energia da transmutação na cromoterapia. A cor violeta, ela representa muito isso. E aí, este chakra, ele fala muito sobre... O sétimo chakra, ele fala sobre a espiritualidade. A energia espiritual forte, ancorada, a energia da conexão divina. Então, quando esse chakra está em desequilíbrio, eu tenho uma deixa que eu acho que é fantástica, ajuda muita gente a entender. É o fanatismo. A pessoa fica fanática. Quando esse chakra está em desequilíbrio, a pessoa ela sempre fica muito fanática de religião. Aqui no meu espaço eu tenho um Jesus Cristo, né, aqui à minha frente, não dá para vocês verem, e do lado um Ganesha. E eu tenho, às vezes, chega alguém aqui e fala, nossa, mas você não pode ficar misturando. Não pode misturar esse tanto de religião. E não é misturar religião, são seres que eu considero, que eu ativo, que eu confio e que eu acredito na energia deles. E tá tudo bem pra mim. Pra mim, eles até conversam entre si em alguns momentos, sabe? E aí essa posição do fanatismo religioso, ela mostra que aqui está desequilibrado, é o coronário que está desequilibrado, né? Aqui embaixo na conexão do chakra básico, a pessoa fica muito terrena, ela é muito física, 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 e aí é essa energia da terra desalinhado. Mas aqui em cima é a energia do espiritual desalinhado. Beleza, mas eu sou ateu, eu não confio em religião nenhuma, eu tô assistindo sua aula e achei bem legalzinha, mas e aí? O que eu tenho a ver com isso? Isto vai te ajudar a perceber os seus desequilíbrios, vai te dar uma clareza, uma concepção clara daquilo que você está carregando dentro de você, e você tem que alinhar e se conectar. Então percebe isso mais vezes, ancora mais isso, volta e estuda, ou volta e aprofunda, e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para esclarecer sobre isso, mas você precisa ter uma concepção clara dos desequilíbrios que podem estar interferindo no seu campo, no físico, por conta dos seus chakras, dos funis de energia que estão girando errado, estão girando na posição errada. Quando um chakra está desequilibrado, ao invés de ele girar no sentido correto dele, né, ele muda e gira ao contrário. E aí a pessoa tem uma sensação de pressão nessas posições. Então percebe onde tem a pressão em você. E aí esse chakra, o chakra coronário, o nome dele na Cabala é Keter. E o mantra dele é o silêncio. É o é o silêncio. O silêncio é esse chakra, é a presença do sétimo chakra. Os grandes mestres, eles só se iluminaram
Isso é uma super dica que, assim, capita isso. Os grandes mestres, né, que a gente tem, Jesus, Gandhi, Ganesha, o Buda, eles e tantos outros, mas a iluminação verdadeira só acontece, até os grandes monges, só acontece quando eles vão para um lugar sozinho, né, um retiro, um movimento mais espiritual de retirada do monte. E hoje em dia você não precisa ir para o monte, você pode ir para um retiro, você pode ir para o seu quarto, que é um espaço sagrado, e ficar ali em retirada, em reflexão. Isso é uma posição, uma percepção de recolhida. Mas, por exemplo, quando você coloca o celular na mão, você está captando ondas elétricas que vão desalinhar a sua energia. E aí eu sempre sugiro colocar, o meu não tá aqui, mas eu sempre sugiro colocar um símbolozinho. É muito fácil você colocar símbolos magnéticos que protegem a sua energia, o seu campo do celular. Do celular, do computador. Então, assim, eu tô usando o computador, tô usando luz, tô usando um monte de coisa para gravar essa aula aqui. E aí isso faz com que várias energias se desequilibrem ao meu redor. Posso estar perfeitamente alinhada, mas à medida que eu, por exemplo, durmo com o celular ao meu lado, eu estou desequilibrando o meu terceiro olho, estou desequilibrando o meu coronário, porque as ondas magnéticas vão ficar mais forte do que o meu próprio corpo sutil. Então, essa posição de retiro de grandes mestres é para reflexão, é para canalizar, é para conseguir observar o todo dentro de si mesmo, porque a resposta não tá aqui no que eu tô te dizendo, no que eu tô tentando te mostrar, a resposta tá em você. É você que vai perceber o que é e o que não é verdade para você, com base no seu ponto de vista, com base nas suas experiências, com base nas suas concepções de vida. Eu só sou uma forma de ensinar, é uma coisa que eu gosto, é um tema que me faz muito bem falar, e é o que eu resolvi trabalhar e viver disso. Então percebe isso, percebe aquilo que funciona, o que faz bem para você. E aí, essa energia, né, aqui é a representação, o sétimo chakra, ele é a representação, né, voltando, da flor de lótus. A flor de lótus eu gosto muito dela, porque a flor de lótus ela nasce de um ambiente, de uma terra difícil, ela tem que resistir a uma lama e ela vai emergindo, sabe? Ela vai ganhando vida aos poucos diante da dificuldade, diante da lama. Então ela carrega a luz, a leveza. É muito legal isso, é muito legal mesmo. E aí, eu queria que a gente fizesse, antes da gente continuar, um exercício. Então, eu queria que você se colocasse numa posição confortável, né? Sentado, deitado, sentada, deitada. Tivesse um copo de água, então você pode pausar o vídeo e depois continua. Mas eu queria que a gente fizesse um exercício rápido, só pra gente sentir os nossos chakras. E aí depois a gente dá continuidade na aula. Então, fecha os seus olhos nesse momento, respira fundo, descruza braços e pernas, fica numa posição confortável, pode ser deitado, pode ser deitada, pode ser sentado. Eu fico sempre sentada para não dormir. E aí, eu já pensou eu dormir aqui na aula, né? E aí, se você estiver sentado, coloque seus pés no chão, coloque as suas mãos apoiadas nos joelhos ou numa posição confortável, descruza braços e pernas e começa a respirar fundo. Inspira pelo nariz. E quando você exalar, você exala pela boca, fazendo um som de vento. Então, vento, esse é o som de vento. Então, inspira, exala. Faz mais uma vez, faz isso 7 vezes, na verdade. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Inspira, exala. Última vez, inspira, exala. E agora, eu quero que você visualize como se do centro da energia da Terra viesse uma energia até o seu corpo físico, de dentro do planeta Terra, lá do núcleo central do planeta Terra. Uma energia começa a vir em direção a você. Ela passa pela energia de diamante, você vai visualizando e mentalizando essa energia chegando em você. Passa pelas energias da Terra, pelo diamante, pela energia do núcleo, vai subindo, 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 subindo. E assim, tudo bem se você não sabe a ordem, né? Vai passando pelos minerais, vai atingindo o concreto e vai chegando pela sola dos seus pés. Essa energia ela entra pela sola dos seus pés. E ela começa agora a ancorar em você.
Tudo bem bocejar, lacrimejar, tudo bem sentir cosquinha no corpo, algum formigamento, é normal. Nesse momento, a energia do universo começa a se adentrar em você. Você me permite que, através de tempo, espaço ou dimensão, você consiga se conectar com a minha energia, com essa energia do universo e do planeta Terra, para você se harmonizar e se equilibrar nesse momento? Responda sim em voz alta ou mentalmente. Então, agora, a partir desse momento, a energia vai começar a subir. Ela vai começar a subir, passar pelos seus pés, pela sola dos pés, pelos joelhos. A energia, ela vai ganhando forma. Ela vai passando e vai deixando, vai passando pelo chakra básico e deixando o seu chakra básico vermelho. E aí eu sugiro que você, se quiser, abre os olhos e veja aqui na nossa tela, tem uma visualização dos desenhos aqui, né, de cada chakra. Olha para o desenho, abre os olhos, olha para o desenho, respira fundo. Absorve, fecha os olhos, deixa a energia do básico se firmar, se harmonizar. Lam, lam, lam. Respira fundo. E agora o seu chakra básico, ele vai se harmonizando, tomando forma e se ancorando da forma correta. Alinhado na cor vermelha, na energia do chakra básico. E aí a energia sobe mais um pouco e agora ela vai para o segundo chakra, para a energia da cor laranja. Se você quiser, pode abrir os olhos, visualizar o desenho do chakra, do segundo chakra. E fecha os olhos, respira fundo e deixa a energia subir. E agora alinhar o seu chakra, 2 dedos abaixo do umbigo, a energia do chakra sacral. Se você quiser, você pode colocar na mão nos chakras, não tem problema não, tá tudo bem. E essa energia vai se alinhando no segundo chakra. Respira fundo, deixa a energia fluir. Vam, vam, vam. Respira fundo e deixa essa energia fluir e alinhar o seu segundo chakra, o chakra sacral. E agora ele vai terminar de se alinhar na cor laranja, sobe mais um pouco, vai para o terceiro chakra, 2 dedos acima do umbigo, na energia do chakra do plexo solar. Respira fundo, vai deixando essa energia ancorar do chakra da cor amarela. Se quiser pode abrir os olhos, visualizar o desenho da cor amarela do terceiro chakra, deixando ele se firmar e se filtrar em você. E aí, deixa essa energia alinhando. Ele vai alinhar o seu terceiro chakra, essa energia, deixando ele na cor amarela. Ram, ram, ram. Essa energia, então, vai subir mais um pouco e vai agora para o cardíaco, trabalhar suas emoções, a cor verde, a cor da cura. Deixa essa energia vir até o cardíaco, entre os peitos, ativar essa energia do cardíaco, alinhar a energia do cardíaco, neutralizando, alinhando. Yam, yam, yam. Vai fluir em você a energia do quarto chakra, alinhando na energia verde agora, te alinhando. E aí essa energia vai subir mais um pouco e agora ela vai para o seu quinto chakra, o chakra do laríngeo, o chakra da fala. E aí você pode pôr a mão no chakra se você quiser. Vai sentindo essa cor azul clarinha alinhando, expandindo e harmonizando. E é muito comum nesse momento a pessoa ficar com sede ou sentir a garganta secar. E essa energia vai alinhar, ativar a sua comunicação para que você se expresse da melhor forma possível a partir de agora. Respira fundo. Yam, yam, yam. Solta e deixa o seu laríngeo se alinhar. Sobe mais um pouco, vai para o seu terceiro olho, entre as sobrancelhas. E visualizando essa cor índico, essa cor do terceiro olho se firmando. Pode abrir os olhos, visualizar o desenho se quiser.
Vai deixando essa energia te alinhar, se conectar com você. Vai deixando essa energia se fortalecer em você, para que você veja corretamente as pessoas e as coisas ao seu redor, para que você destrave de vez qualquer tipo de medo ou de desequilíbrio do seu campo espiritual, do seu terceiro olho. Om. 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 Respira fundo e agora com o seu sexto chakra alinhado, seu chakra da visão, você sobe e pode colocar a mão no seu sétimo chakra, o chakra coronário, o chakra das 1000 pétalas. Respira fundo, exala, deixa a energia tomar conta de você, a energia alinhar o seu chakra violeta. Expira fundo, essa energia vai alinhar, vai te conectar. E então, sem pressa, no seu tempo, vai mexendo os dedos das mãos, dos pés, deixando essa energia se expandir, sair pelos seus poros e fazer um campo de proteção ao seu redor. Independente do tempo, espaço ou época que você assistir essa aula, ela se torna um canal puro para que você possa utilizar para harmonizar os seus chakras sempre que precisar. Respira fundo. Então, no seu tempo, sem pressa, abre os olhos. Vai abrindo os olhos, vai voltando, vai se conectando de volta. E aí, como foi? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Espero de verdade. Bom, então a gente fez uma harmonização dos chakras. Você pode fazer isso sempre que precisar, usando afirmações para os chakras ou usando o mantra deles, ok? Usando de verdade. Tem também as posições nas mãos, né, que a gente usa e elas podem ser usadas, mas eu acho que não faz sentido, eu não consigo mostrar exatamente no vídeo as posições, mas só para vocês terem essa concepção de que é possível também. Então, com base nisso, respira fundo, bebe um golinho d'água e vamos seguir. A gente vai agora para a nossa parte final da nossa aula, que é os 7 corpos sutis. Então, a gente tem 7 chakras em nós e temos 7 corpos sutis. Então, o primeiro deles, percebe, nessa imagem de baixo, você tem 7 chakras, mas você também tem 7 corpos sutis, ok? E aí, cada ser, cada energia, cada terapeuta tem uma concepção sobre isso. Eu estou embasando isso com base nas minhas próprias experiências, nos meus estudos. A gente tem, então, o primeiro, que é o corpo físico, é esse corpo que a gente está, que é a matéria. É o primeiro corpo, ele é a cor avermelhada. Se você perceber essa segunda imagem de baixo, essa daqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, essa daqui. Percebe que ao redor tem uma luzinha. Essa é a sua aura, ok? A aura, ela pode ser muito expansiva. Quando você está muito harmonizada, ela é expansiva, ela é grande. Então, mulheres grávidas têm uma aura de quase 2 metros. Crianças também é muito forte. Outros seres, na grande maioria, varia aqui em meio metro, 1 metro, às vezes até algum tempo, né? Algum espaço nesse sentido, não necessariamente é enorme. Mas mulheres grávidas carregam uma força muito grande, criança muito forte, é um canal muito forte. Então, a aura é muito expansiva. E essa é a aura que nós temos, ok? Só para vocês terem essa concepção. E aí, a gente tem, então, os 7 corpos sutis, que são esses daqui. Então, a gente passa pelo primeiro corpo sutil, né? O primeiro corpo é o corpo físico, é o nosso corpo, a matéria. É isso que eu posso ver e tocar.
a gente tem um segundo corpo, que é o eletro e ou corpo magnético. Eu sempre separo o corpo elétrico do corpo magnético, mas aqui eu vou explicar eles juntos. Então, o corpo elétrico e magnético é essa energia que você tem no espiritual, ao redor de você, você tem 2 olhos, 2 bocas, 2 ouvidos, mas você tem 2 cabeças. Você tem duplicado tudo que você é. É a energia da duplicação, ok? Então, é nele que você tem tudo 2 vezes. E ele está ao seu redor. Essa energia, esse corpo, ele está ao seu redor. Ele é duplicado. É também onde está a energia magnética. A energia magnética, ela traz muito forte a energia da força do conexão, da matéria também. Mas ela faz muito essas ondas que você consegue captar, que vem até você. Então, quando você tem um uso constante com o celular, você está desregularizando esse corpo, esse segundo corpo em você. Então, sempre tenta dar uma distanciada do celular. Percebe como é muito comum, às vezes, quando eu tenho um cliente que ele tem muita oscilação mental, eu falo com ele, olha, 1 hora sem celular ao longo do dia, dá uma afastada do celular para você ver. Antes de dormir, a minha dica é sempre você, 1 hora antes de dormir, você largar o celular, porque isso te ajuda a ter uma noite mais relaxada. Não sei se não é uma coisa que a maioria consegue praticar, mas eu pratico e me sinto muito bem, ok? Eu gosto muito de fazer isso. 1 hora antes de dormir, eu desligo minha internet, meu celular, coloco ele bem longe de mim e me ajuda muito a dormir muito melhor, a filtrar mesmo meu campo. E aí a gente vai para o corpo astral, é um primeiro corpo, um dos primeiros corpos que a gente tem que faz viagem, né? É o corpo que faz viagem astral. Ele está muito ligado à sua matriz perfeita e biológica. Então é nele que você tem é nele que está a sua energia para você fazer viagens astrais. Então quando você dorme e faz viagens, é esse corpo que está indo, né? Esse corpo astral que está indo fazer viagens. Ele que vai, é esse corpozinho aqui, ó. Nesse negócio aqui, ele é este corpo aqui, ó. Esse corpo aqui que é ele, ok? Então, ele é esse corpo. Ele é esse corpo aqui, ele que faz as viagens astrais. Então, quando você tá dormindo e viaja, é ele que vai. Eu tenho paralisia no sono. E aí, uma dica muito importante. Eu tenho paralisia no sono, o que eu faço? O problema da pessoa que tem paralisia no sono é que ela fez algum tipo de viagem astral, mas não consegue ancorar, voltar. Só que ela esquece que o comando é dela. Então, ela tem que falar, eu volto ao meu corpo. Você pode fazer isso. Lembra de respirar fundo e fazer. Quando eu comecei os meus estudos, na verdade comecei porque eu tinha muita paralisia no sono na vida adolescente. Eu não entendi o que era e ninguém entendia. E aí eu falei, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que me aprofundar sobre isso, eu tenho que entender o que que eu tô, por que que isso acontece em mim. E aí eu comecei a estudar e a minha percepção foi que eu estava fazendo viagens astrais, mas na hora de voltar eu tinha medo. Eu não conseguia confiar na minha capacidade de voltar, eu tinha medo de ficar no espiritual vagando por aí. Só que não, é só você fazer um comando. E desde então eu sempre faço esse comando antes de dormir. Eu vou, se eu tiver que fazer uma viagem astral, porque nós fazemos isso durante a noite dormindo, todos nós somos seres de cura, curadores. Então eu falo, eu vou, mas eu volto para o meu corpo físico. Eu vou voltar para o meu corpo físico. E aí eu sinto a energia voltando. Às vezes, quando eu tenho um cliente ou outro que sente a paralisia no sono, eu sempre digo para a pessoa, lembra de respirar fundo e fazer um comando, mentalizar. Eu volto para o meu corpo físico. Eu comando que eu esteja no meu corpo físico. Na hora, você sente o corpo ancorando. E aí isso começa a não se tornar mais uma coisa constante na sua vida. Então, se você está fazendo isso, ou começar a fazer muitas viagens astrais e não conseguir voltar, lembra de respirar fundo e de dizer, eu volto para o meu corpo físico, eu comando isso. E aí a energia ela é muito inteligente, ela vai te ouvir e ela vai fazer o comando. Então, esse é o terceiro corpo, corpo astral que faz as viagens astrais. A gente tem o quarto corpo, que é este corpo, né? Esse corpinho aqui, esse corpício, que já é esse daqui. E aí, esse quarto corpo, ele é o corpo mental inferior. Então, são as memórias desta existência, né? Tá muito bem explicado aqui, é a memória dessa existência. Então, tudo que você pensa que você vai absorvendo e pensando, vai ficando aqui, ó, ao redor.
E aí vai te trazendo uma falta de filtro. Quando tudo vem de uma vez, por exemplo, eu tenho um trauma da infância que está guardado e que eu não quero me lembrar disso. Sabe quando a pessoa tem dificuldade de lembrar da infância, ela tem algum trauma ali e ela não está trabalhando esse trauma. E aí eu sugiro sempre trabalhar alguma constelação, alguma coisa nesse sentido. E aí ela tem um trauma muito parecido na vida adulta. E aí, de repente, tudo vem. E é o que cria? Cria um padrão da mentalidade da paranoia. Ela começa a ficar paranoica com coisas. Tem perseguição, tem gente me perseguindo, tem gente contra mim. Porque fulano não presta, fulano tá tentando me sacanear. Às vezes fulano tá nem aí na sua vida. Mas a gente tem essa concepção por esse excesso da onda do corpo mental inferior muito abaixo, quando ele não tá nivelado. Então, meu conselho é sempre buscar meditar, buscar olhar para os seus traumas, olhar para a sua infância, honrar essas experiências e perceber que tipo de pensamento você está trazendo à tona. Porque o que você fala, pensa e vibra ao seu redor vai ficar aqui, ó, emergindo aqui. Enquanto você não mudar isso, nada vai mudar. E a gente vai para o quinto corpo, que é o corpo do mental superior. Aqui no corpo mental superior já está a sua missão de vida. Já está a sua missão de vida, aquilo que você veio fazer no planeta Terra. Por que você resolveu vir? Porque assim, você não veio a passeio e para sobreviver, tu veio para servir ao planeta para ajudar de alguma forma, ok? E aí, se você veio para servir, para ajudar de alguma forma, qual é essa missão que você veio trazendo? Ele sabe, esse corpo sabe, mas nem todo mundo consegue acessar ele. Como a gente faz isso? Também, meditação, acesso. Eu gosto muito da sessão de registros acásticos, é muito boa para fazer esse movimento de percepção. E também no sétimo corpo, que ele está chamando de luz primordial, né? Eu chamo de búdico, eu troco, eu faço uma inversão ali. Eu chamo o átmico, só voltando, só para a gente não fluir errado o pensamento. O quinto chakra, ele é o corpo onde está a sua mentalidade, o que você veio fazer aqui no planeta. É ele que tem as suas respostas. Quando você está muito bem alinhado com ele, parece que você está caminhando no seu propósito de vida. Você se sente pleno, feliz. Não é uma pessoa que tem tudo, mas ela sente que ela está caminhando com leveza. Quando você, por exemplo, descobre o tema despertar e você tem total conexão com esse tema, você se sente plena nisso. Eu gosto, é um tema que eu sei falar. Porque não é que você sabe falar, é porque isso já está enraizado em você. Você já vem com essa missão, mas não está dando voz para isso. Né? Então, pessoas que, desde a infância, por exemplo, pessoas que carregam uma missão de pintar e ser atores, atrizes, e logo de cara eles manifestam essa força dentro deles, eles usufruem dessa energia de uma forma brilhante, né? E conquistam muita coisa. São muito, muito grandiosos, é visível assim, a pessoa é plena naquilo que ela faz, elas têm a capacidade, ela sabe que ela tem, e é isso, é confiar em si mesmo, na missão que você carrega. A missão que você carrega, ela se manifesta logo de cara na sua infância, mas a gente é podado pelos nossos pais. É muito comum a pessoa ser podada pelos pais dela e aí esquecer daquilo que ela veio fazer. E a gente não vem com as informações claras, vem elas tumultuadas, elas vêm sempre tumultuadas e elas vão fazendo quando elas chegam no quarto corpo, que é a memória dessa existência, fica mais tumultuada ainda. A informação chega, eu brinco muito que os 7 corpos, o problema dele é que ele é um telefone sem fio. Você fala casa, a casa é bonita, chega no corpo físico, saia da casa. Saia da casa, percebe? E aí a pessoa, meu Deus, eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que mudar. E aí essa percepção do telefone sem fio que não traz exatamente a resposta. Então você tem que sempre se harmonizar, se proteger, acender um incenso, fazer uma oração, mentalizar, perceber a sua verdade onde ela tá, não se permitir ser sugado pelas outras pessoas. As pessoas são esponjas, nós somos esponja dos outros. E a gente tem muito uma posição do ego, que interfere muito quem nós somos, nós humanos. E aí a gente tem o sexto corpo, que é o corpo búdico, ele chama de corpo búdico, eu troco, eu chamo corpo búdico sétimo corpo, mas aqui eu vou explicar do jeito que está na imagem. Então, o sexto corpo é o corpo búdico, é onde estão as suas memórias cósmicas, são as suas experiências de outras vidas. Suas experiências de outras vidas está aqui. Ele é a representação clara daquilo que você é. Então, o que você é? O que você tem concebido da sua existência? É isso. Essa é a sua verdade. E por último, o sétimo corpo, que é o corpo átmico. Ali, lembra, eu trocaria, eu chamaria o sexto de átmico e o sexto de búdico. O sétimo chakra, o sétimo corpo,
é o corpo da luz primordial. Ali está a sua caixa de Pandora, tudo que você é em essência, em verdade. Nós somos seres que viemos para trabalhar o amor incondicional. Nós somos seres que reconhecemos uns aos outros como iguais. Mas no corpo físico, essa visualização ela chega distorcida. Então, quando ela chega, você não reconhece, né, o outro como um irmão seu, como uma pessoa idêntica a você. Você reconhece como se você fosse superior ou inferior a ele. E tudo bem, mas é uma tarefa que você tem que cumprir nessa vida, de reconhecer quem são as pessoas ao seu redor. Então, essa luz primordial é essa existência quando a pessoa ela é pura de amor incondicional. Ela vibra no amor incondicional. Ela vibra na verdade absoluta. A verdade absoluta é o amor verdadeiro. O amor incondicional. Eu não julgo fulano por quem ele é. Eu respeito. É uma tarefa fácil? Não, não é. Mas é exatamente isso que você veio fazer. Lapidar essas percepções em você. Então, esses são os 7 corpos sutis, esses são os 7 chakras básicos explicados assim de uma forma bem simples para que vocês percebam e captem isso. Espero que esse saber tenha ajudado vocês tenham de alguma forma absorvido esse conhecimento. Deixa eu me puxar aqui, né? Não acho que vai dar, mas tudo bem. Então, eu espero de verdade que vocês tenham absorvido esse conhecimento de alguma forma. Espero que eu possa, de alguma forma, ter trazido um saber e vocês possam utilizar isso. E qualquer coisa eu estou à disposição lá no meu iguia.flui ou por aqui mesmo. Muita luz, muita paz. Namastê. E até a próxima. Beijo para você, pessoal. Um beijo para vocês que assistiram essa aula até o fim, que eu falo muito, né? Até mais.